Sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Como a primavera é colorida, hein? Te amo um tanto assim, olha. Olá, meus amores. Ciências, animais invertebrados, úteis e nocivos, tá? Das páginas 115 até a página 121. Vamos começar na página 115, falando dos animais invertebrados. Vamos lá. Aos animais que não possuem coluna vertebral, isto é, não têm osso, eles são chamados de invertebrados, tá? Circula essa palavrinha aí, invertebrados, ok? Para não esquecer. Assim como os vertebrados, os animais invertebrados possuem características, formas, tamanhos e cores diferentes. Observe aí essas imagens e eu vou fazer a leitura. Alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como as minhocas e as lesmas. Os insetos possuem uma carapaça dura que protege o seu corpo, como o besouro. Muitos invertebrados possuem uma concha que serve para proteger o corpo. São exemplos os caracóis, as ostras e os mariscos. Os caramujos também. O grupo dos insetos forma o mais diverso grupo de invertebrados do planeta. Muitos deles são dotados de asas. São os exemplos de inseto: as formigas, as abelhas, as borboletas, as mariposas, as horrendas baratas, os gafanhotos, entre muitos outros exemplos de insetos, né? No reino de insetos dos invertebrados que vocês vão ver ao longo dessas aulas aqui. Mas uma das principais características são essa, né? Um corpo liso, como as minhocas e as lesmas, uma carapaça, como o besouro, né? Uma concha, como o caracol, o caramujo, os mariscos e as ostras, além de vários outros, como mosquito, abelha, mariposa, borboleta, formigas, baratas, gafanhotos, tá? E aí, nós vamos ver na página 116, os invertebrados habitam os mais variados ambientes do planeta, seja na terra, na água ou no ar. Por exemplo, na terra ou no solo das florestas serrapilheira, vivem as minhocas, centopeias, formigas e aranhas. Dentre os que conseguem voar estão as borboletas, besouros, abelhas e vespas. E no mar vivem as anêmonas, os corais, os caranguejos, os polvos, os camarões, as ostras, as estrelas do mar e muitos outros. Por isso que a gente diz que ele pode viver na terra, na água e no ar, né? É interessante esse do mar, né? A gente pensa que estrela do mar, caranguejos, polvo, faz parte dos peixes. Não, eles são animais invertebrados, tá? Então, eles vivem no mar. Alguns invertebrados como esses, tá? Uma curiosidade. As abelhas voam de flor em flor e delas retiram uma substância chamada néctar, da qual se alimentam. Depois voltam às colmeias e regurgitam o néctar e assim produzem o mel. Elas vivem em colônias e desde que nascem realizam algumas funções, como buscar o néctar, proteger a colmeia, cuidar dos ovos e das larvas. A abelha rainha é quem coloca os ovos que darão origem às novas abelhas. É fácil reconhecê-la, porque ela é a maior que as outras. Em geral, cada colônia só tem uma rainha. Ela quer ser poderosa, só ela manda ali. E normalmente ela é a maior abelha de todas. Isso quer dizer que ela é a abelha rainha e ela que coloca os ovos da colmeia em geral, tá? Na colônia só tem uma abelha rainha. E aí eu venho propor que vocês façam as atividades das páginas 117, que tem o número 1, para observar as cenas e responder o que pede, da letra A, B, C, D e E. Vocês também vão fazer as atividades da página 118, que é o número 2, para observar os animais e pintar os invertebrados. Número 3, para encontrar no diagrama o nome dos animais invertebrados e classificá-los em aquáticos, terrestres e terrestres que voam. E, em seguida, nós vamos ver os invertebrados úteis e nocivos.
Existem invertebrados que fornecem ao homem produtos úteis, como, por exemplo, a abelha produz o mel, o própolis e outros produtos sintetizados por ela que são usados na alimentação, na fabricação de remédios, cosméticos, velas, ceras, né? Tem a minhoca, que ela cava galerias na terra, facilitando a entrada de ar e de água, ajudando na aração do solo. Além disso, fertilizam o solo através de compostos, eliminando junto com as fezes. E o bicho da seda, que fabrica os fios da seda, né? Matéria que utilizamos para a fabricação de tecidos de seda. Também existem invertebrados capazes de transmitir doenças aos seres vivos, que são os nocivos, né? Por exemplo, as pulgas, os gafanhotos, os mosquitos, as baratas, as formigas, os piolhos e as moscas. Por exemplo, transmitem doenças aos seres humanos e são nocivos às plantações. Nocivos às plantações são os gafanhotos e as formigas. Já que transmitem doenças aos seres humanos e animais também são as pulgas, os mosquitos, as baratas. Também temos os piolhos e as moscas, que transmitem doenças gravíssimas, nós seres humanos e também aos nossos animaizinhos que temos em casa. Quem tem gato, cachorro, passarinho, papagaio, calopsita, sabe do que eu tô falando, das pulgas, né, dos carrapatos e aqueles malditos piolinhos, né, que de vez em quando aparecem. E aí vocês vão realizar as atividades da página 120, que é para encontrar no diagrama o nome dos animais invertebrados, depois observar a imagem e responder, no número 2. Na 121, vocês vão estar completando a cruzadinha com o nome desses animais invertebrados nocivos agora e vão escrever aqueles que transmitem doença e os nocivos às plantações, tá? Então, mandem fotos das atividades. Bom final de semana e eu quero ver todas as atividades. Beijos!